Na minha opinião, teve alguma coisa ali, teve alguma situação ali, os jogadores quiseram dar um migué, a torcida não comprou o migué dos jogadores e eles voltaram a jogar futebol. A cada jogo do São Paulo fica mais difícil de engolir aqueles 4-1 pro Vasco, velho. Com a chegada do Zubel Dias, o São Paulo teve ali uma crescente muito boa, né? Teve uma reviravolta totalmente ali do que estava acontecendo com o Carpini. Então emplaca muitas vitórias, o time jogando pra frente. Isso foi uma coisa que, assim, eu olhei assim e falei, cara, mudou totalmente a postura desse time. O time jogando pra frente, atacando o tempo todo, aquela coisa toda. De repente, de uma hora pra outra, o time começa aquela jogada que dá nos nervos, né? Aquela jogada de toquinho de lado, pra trás, aquele jogo sonolento. E contra o Vasco, você viu o São Paulo, ele abriu o placar, fez 1-0 e abriu mão do jogo. Abriu mão totalmente do jogo. Fez o gol muito cedo e parece que isso ia virar uma tônica nesse time, né? Parece que isso ia se repetir em vários outros jogos. Então, você viu ali o jogo todinho, o time com preguiça de jogar. Os caras com possibilidade de avançar, de fazer jogadas rápidas, de colocar o atacante na cara do gol, eles abriam mão dessas jogadas, né? E recuando a bola, e de repente o Vasco cresceu, foi pra cima e meteu 4-1. Aí você olha agora o São Paulo voltando a jogar bem, pra cima, pra frente, atacando, e você se pergunta, cara, o que foi que aconteceu naquele jogo? Não é porque o Vasco foi muito superior do que o São Paulo. Quer dizer, o Vasco foi superior no jogo porque o São Paulo abriu mão do jogo. Não porque o Vasco estava jogando demais. O Vasco estava vindo, né, de derrotas e mais derrotas e de repente vira aquele gigante para cima do São Paulo. Mas porque o próprio time permitiu que aquilo acontecesse, os jogadores permitiram que aquilo acontecesse. E eu fico imaginando, cara, será que eles fizeram aquilo de propósito? Porque não tem explicação, mano. Não tem explicação para aquele jogo. O São Paulo vinha jogando bem, invicto em várias partidas. Tinha alguns jogos fáceis, tinha, mas pegou muita pedreira também, pegou jogo difícil. E todo mundo querendo ganhar, jogando pra cima, e de repente, de uma hora pra outra, o time volta a ser aquele time sonolento, aquele time burocrático, desde a época do Diniz. Eu pensei, cara, o DNA do Diniz voltou. Não é possível. Não é possível. Porque o Dorival chegou, pegou o time, né, bagunçado e rapidinho ele arrumou o time. Tá? O time ficou alinhadinho e tal. Aí o Dorival saiu, veio o Carpini nos primeiros jogos, aliás, que 4, 5 jogos que o São Paulo ainda estava jogando ao estilo do Dorival, e ali, né, emplacou algumas vitórias e enganou muita gente. O Carpini enganou muita gente. Quando o Carpini teve tempo para trabalhar e para treinar o time, acabou com o time. O time caiu de rendimento, de produção. E aí, meu irmão, aí foi só derrota. Quando o Zubeldia entra, ao contrário do Carpini, o Carpini pegou um time muito bem montado, um time arrumado, bem treinado pelo Dorival. E agora ele sai, deixa uma zona, uma bagunça, e o Zubeldia pega o time totalmente bagunçado, uma zona, e ele consegue dar uma virada, uma mudada, né, radicalmente nesse time, e muito rápido ele consegue fazer isso. Tanto é que emplacou várias vitórias seguidas, né, invicto em vários jogos. E de repente, de uma hora para outra, o time morre novamente. Você fala, o que foi que aconteceu? Será que o time voltou àquele estilo preguiçoso e sonolento do Diniz? Aí, de repente, alguma coisa acontece, gira uma chave e o time volta a jogar com raça, com rapidez, avançando para frente novamente. Você fala, o que foi que aconteceu, irmão? O que foi que aconteceu? Alguma coisa aconteceu internamente que, logicamente, eles não trazem isso para os torcedores, mas alguma coisa aconteceu. Talvez jogador querendo queimar o técnico, talvez alguma coisa com relação a salários, alguma coisa, mas eu acredito que alguns jogadores tentaram derrubar o técnico, porém, quando eles viram que a torcida não comprou essa ideia, não que eles passaram a ideia de derrubar o técnico, mas a torcida percebeu. A torcida percebeu, Luciano ali fazendo corpo mole, outros jogadores, né,
quando podia avançar, quando podia fazer alguma coisa jogando bola para trás. A torcida percebeu que os jogadores começaram a fazer corpo mole, então a torcida cobrou os jogadores. E aí eles perceberam que a batata ia assar pro lado deles, aí resolveram abraçar o esquema do técnico novamente e avançarem. Porque se você prestar atenção, e até o Barolo fala muito sobre isso lá no canal dele, sobre os mimadinhos, né? Os mimadinhos do São Paulo. E esses dias eu estava pensando, cara, se você pega alguns jogadores que eles jogavam pra caramba em seus clubes, quando vieram pro São Paulo, abriram mão do futebol, deixaram de jogar bola, ficaram ali, né, naquela sonolência e tal. Se pega o Nenê. O Nenê, quando estava no Vasco, o Nenê carregava o Vasco nas costas, irmão. O Nenê carregava. Você assistiu o jogo do Nenê, você fala, esse cara é top demais. Aí o Nenê vem pro São Paulo. Poucos dias, pouco tempo de futebol, cadê o Nenê? O Nenê totalmente sem compromisso. Eu lembro de um lance, cara, o Nenê na cara do gol, ele deu um chute tão ruim que esse chute saiu pela lateral e ele saiu sorrindo. Ele saiu sorrindo. Aí tem o Cueva. O Cueva, muita raça, rapidez, futebol. Chega no São Paulo, acabou o futebol do homem, né? E aí você se pergunta o que acontece com esses caras, né? Esses caras, eles jogam com muita raça em outros clubes, muito comprometimento em outros clubes. Quando chega no São Paulo, o cara começa a ficar desleixado, não quer jogar futebol direito. Você fica... O que acontece nesse time? Ali, naquele período do Nenê, era o Aguirre, se não me engano, Aguirre era o técnico. E o técnico começou a colocar o Nenê no banco. E aí a turminha começou a se levantar contra o técnico. E o Raí, ao invés de bancar o técnico, porque foi não sei se vocês se lembram, mas o São Paulo ele vinha numa nhaca, assim, de você ficar com preguiça de assistir os jogos já há muito tempo. O Aguirre veio, não era um jogo bonito, não era um jogo técnico, mas o time tinha raça. O cara cobrava jogadores, aquela coisa toda. E os caras fizeram uma panelinha contra o Aguirre. E aí o seu Raí vai lá e manda o cara embora. E assim, esse tipo de coisa vai se repetindo durante muito tempo. Então, o time, praticamente quem escolhia o seu técnico, né? O caso do Diniz, por exemplo. Quem escolheu o Diniz foram os jogadores. Então você imagina uma diretoria que não tem um propósito, não tem um planejamento, não tem uma visão do que eles querem, e é o jogador que escolhe o técnico, e o técnico começa a pegar no pé do jogador, o jogador descarta o técnico. No caso do Diniz, por exemplo, que foi o técnico que os jogadores escolheram, mas também esses jogadores deram as costas para ele por causa daquele episódio com Perninha, né? Vocês vão lembrar do Tietê, que o São Paulo estava até numa boa posição no Campeonato Brasileiro. Depois daquele episódio, começaram a entregar jogo. Cara, que coisa ridícula aquilo, né? Então, os jogadores praticamente é que mandam no time. E aí você tem agora o Zubeldia, que, né, de acordo com algumas coisas que a gente escuta, é um cara enérgico, é um cara que cobra, é um cara que tá em cima e tal. E talvez os jogadores quiseram fritar esse cara, quiseram fritar esse técnico. Só que a torcida não comprou esse migué. Eu acredito demais que os torcedores começaram a pressionar esses jogadores, mandando mensagens. Alguma coisa aconteceu para que eles voltassem a jogar futebol. E o São Paulo voltou a jogar futebol. Alguma coisa aconteceu entre esse período do 4-1, e aí de repente o time vira a chave de novo e começa a ganhar, a jogar. Cara, porque o grande problema não é a questão do time perder. Porque perder, qualquer time perde, mano. Pode ser o Real Madrid perde jogo, o Manchester City perde jogo. A questão é como perde, meu irmão. Jogos que o time tinha a possibilidade de matar o jogo, eles abrem mão do ataque, abrem mão da jogada, abrem mão de fazer o gol e vai lá, leva o empate ou leva a virada. Aquele jogo contra o Corinthians, por exemplo, que ficou 2-2, o São Paulo esteve à frente do placar 2 vezes e por várias vezes teve a oportunidade de ampliar o placar e abriram mão disso. O que aconteceu? O Corinthians foi lá e empatou o jogo naquele vacilo bizonho do Luciano,
né, que deram a camisa 10. Não sei quem foi o louco que deu a camisa 10 pro Luciano. Ele não é camisa 10, ele não rende como camisa 10. É. Então, e ali pensando que era um camisa 10, querendo cadenciar a bola na frente da área, meu irmão. Aí não deu. Então, o São Paulo mudou totalmente, virou a chavinha, né? Tomara que esses jogadores eles tenham é, tomado vergonha na cara e honrado a camisa do São Paulo, porque eu acho uma covardia gigantesca, um jogador com uma torcida imensa jogando num time grande, o jogador fazer corpo mole, para não ganhar jogo. Isso é um desrespeito à torcida. É um desrespeito ao torcedor que paga ingresso, que vai ao estádio, né? Principalmente a torcida do São Paulo, que durante muitos anos, mesmo sem ganhar nada, a torcida sempre esteve próximo, sempre esteve apoiando, sempre esteve junto. E os caras têm que suar a camisa, meu irmão. Tem que suar a camisa por esse time, né? E é isso aí. Então, na minha opinião, teve alguma coisa ali, teve alguma situação ali, os jogadores quiseram dar um migué, a torcida não comprou o migué dos jogadores e eles voltaram a jogar futebol. É isso aí. Então, galera, eu peço que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva aqui no canal. Se você é um São Paulino sofredor também, deixe seu comentário aí, tá? Então, use aqui esse espaço, comente, compartilha e se inscreva nesse canal, beleza? Até mais!